Bora lá. Há alguns dias aí recebi uma palavra e isso ficou martelando no meu coração e eu queria compartilhar um pouco com vocês. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E eu fiquei pensando aqui num contexto, ou num texto, ou num título com relação a esses versículos, pensando aqui no que isso poderia trazer para nossas vidas, né? E eu meditando aqui, fiquei raciocinando um título para que a gente viesse meditar sobre essa mensagem. E esse título poderia ser Um Lugar de Encontro. O porquê, Fábio, um lugar de encontro? Eu fico raciocinando nos dias de hoje, até mesmo eu, a minha pessoa, onde eu me encontrava com Deus, onde Deus se encontrava comigo. A Bíblia fala aqui que Deus, na viração do dia, ia se encontrar com o homem todos os dias ali. Em um belo dia, Deus chegou até aquele local e não encontrou o homem. E eu começo a refletir o quantos de nós estamos afastados do lugar onde Deus se encontra, onde Deus está e nunca deixou de estar. Eu fico pensando o porquê nós saímos deste lugar. E fico se perguntando, quantos de nós se pergunta, por que eu estou passando por tantas situações, por tantas coisas, e acabo não entendendo o porquê. E muitas das vezes a gente precisa raciocinar aquilo que a gente tem feito ou deixou de fazer no percurso das nossas vidas. Na viração do dia, o Senhor Deus ia até aquele jardim em encontro do homem, e um belo dia o homem não estava naquele lugar. Ele se escondeu de Deus. Quantos de nós estamos nos escondendo da presença do Senhor? Quantos de nós estamos deixando Deus para trás e indo buscar as nossas vontades, os nossos desejos, trazendo consequência para as nossas vidas mediante a desobediência, mediante a inconstância espiritual? Quantos de nós temos deixado de lado de ouvir a palavra, de exercer o nosso chamado, de exercer aquilo que foi colocado diante das nossas vidas, para viver uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de sacrifício carnal, na verdade, fazendo a vontade da carne. Sacrifício não, porque a gente não está sacrificando a carne, a gente está fazendo a vontade da carne, pelo contrário, né? Quantos de nós deixamos de estar no lugar onde Deus está para viver uma vida onde Deus não concorda que nós estejamos ali? Ou seja, na viração do dia, Deus não encontrou o homem naquele jardim. E há quanto tempo Deus tem deixado de te encontrar no jardim secreto, no lugar a qual Ele criou para que nós estivéssemos ali, fazendo a sua vontade? Quantos de nós nos afastamos do Senhor e hoje temos vivido uma vida de escravidão novamente? Quantos de nós temos passado por situações que lá no passado a gente viveu, abandonou e hoje está vivendo novamente? Quantos de nós sentimos a falta da presença do Senhor em nossas vidas pelo simples fato da desobediência, pelo simples fato de deixarmos com que a nossa carne se levante e faça com que a gente se limite a buscar a presença do Senhor? Ah, Fábio, mas é difícil, eu sei que é difícil para mim, é difícil para todos nós. Mas se existe uma coisa que a gente tem que ter a convicção, que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi muito maior do que o sacrifício que eu e você precisamos exercer nas nossas vidas, para que Ele venha e estabeleça a sua vontade e os seus projetos nas nossas vidas. Quantos de nós deixamos de viver os projetos de Deus? Quantos de nós estamos perdendo
a oportunidade de exercer os planos do Senhor para que outras pessoas o reconheçam ou conheçam Ele? Quantos de nós fizemos com que os projetos do Senhor estacionassem ou parassem e não desse andamento nos projetos do Senhor, nos planos do Senhor? Quantos de nós estamos escondendo aquilo que Deus deixou em nossas vidas, como chamado, como dons, como exercício da função ministerial? Quantos de nós temos parado, estacionado nossas vidas para viver uma vida de engano? O sacrifício de Cristo lá na cruz foi muito maior do que o sacrifício que eu e você deve exercer. Não é fácil, isso eu sei que não é fácil. Não é fácil porque sabemos da luta que temos diariamente, cada um sabe daquilo que necessita e daquilo que precisa fazer. Mas se tem uma coisa que nós não devemos esquecer, existe um lugar que Deus está, e Ele nunca saiu de lá. Ele sempre esteve lá, Ele sempre vai estar lá nos esperando. Um lugar secreto, um lugar onde Ele nos espera para conversar, para que a gente desabafe com Ele, para que a gente coloque diante dEle as nossas petições, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Deus, Ele está apto, com os seus ouvidos atentos, com os seus olhos abertos, para que a gente venha estar diante dEle. Ah, Fábio, mas o que isso tem a ver com o que a gente está passando? Tudo. Olha só o que aconteceu aqui. Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, tinha tudo o que Deus tinha planejado para eles, mas pelo fato da desobediência, os seus olhos se abriram e eles passaram a enxergar coisas que não deviam, passaram a se esconder de Deus pelo fato de desobedecer à vontade e os propósitos do Senhor. E eu e você, quantos de nós já desobedecemos à vontade do Senhor para viver as nossas vontades? E juntamente a isso, quantos de nós já passamos a nos perguntar: e quais são as vantagens de andar com o Senhor nos dias de hoje? São várias, são imensas vantagens, são inúmeras vantagens. Eu listei algumas e queria aqui também colocar diante daquilo que a gente está meditando aqui. Ou seja, qual vantagem eu tenho quando eu ando com Jesus? Qual benefício eu tenho quando eu ando com Jesus? O primeiro benefício é um benefício espiritual, aonde eu consigo me conectar profundamente com Deus, caminhar com Jesus, fortalecendo minha relação com o Criador, aonde eu encontro direção aos meus propósitos, aonde Jesus oferece orientação e clareza sobre os propósitos da vida, aonde eu encontro paz para minha alma, tranquilidade para o meu ser, pois a sua presença, ela faz com que a paz interior em mim e você, ela se estabeleça mesmo em tempos tribulosos, mesmo em tempos que tragam tribulações, mesmo em tempos de dificuldades. O benefício espiritual, ele produz essas coisas. O benefício espiritual faz com que eu entenda o que é liberar o perdão ou libertação espiritual, fazer com que eu libere as pessoas que estão presas a mim. Jesus ofereceu o perdão e a libertação dos nossos pecados, e assim foi quebrado todas as cadeias emocionais, cadeias espirituais, cadeias aonde nós estávamos presos, e hoje, através do seu sacrifício na cruz, ele fez com que a gente tivesse livre acesso a Deus. Ou seja, existem vários benefícios aonde eu andando com Deus, eu consigo atribuir isso à minha vida. Eu consigo benefício emocional. Ou seja, o benefício emocional ele pode trazer para mim a alegria e a felicidade. Caminhar com Jesus traz alegria. Caminhar com Jesus gera felicidade. E essa felicidade, essa alegria, ela não é passageira, ela é duradoura.
ela faz com que eu e você, mesmo em tempos difíceis, consiga enxergar coisas melhores do que a gente pensa ou pode imaginar. O benefício emocional também coligado com a coragem, com a confiança, aonde a sua presença inspira coragem para nós enfrentarmos nossos desafios, onde a sua presença faz com que a gente venha sacudir a poeira, levantar e caminhar constantemente, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às situações divergentes à vontade dele. Ou seja, o benefício emocional, ele nos traz o amor e a aceitação. A sua presença oferece o amor incondicional e a aceitação dele próprio. Enquanto muitas pessoas te denigrem, faz com que você sofra bullying ou se afasta de você por algum motivo bizarro, ele não. Ele te aceita da forma que você é. O benefício emocional vai fazer com que você seja aceite, seja amada por Deus, seja cuidada por Deus da forma que você é. Um outro benefício que todas as pessoas hoje buscam, até mesmo eu sou fissurado em buscar o benefício físico. E o benefício físico, ele vai entrar aqui com o cuidado da nossa saúde mental. Com Deus, a minha saúde mental me conecta espiritualmente com Ele e reduz o estresse e a ansiedade. Então eu consigo atribuir, andando com Jesus, muitas coisas, muitos benefícios para a minha vida. E eu consigo fazer com que isso agregue coisas boas para mim e isso alcance pessoas que estão ao meu redor. Sabendo que mesmo ao momento que eu deixo de buscar ao Senhor, que eu me afaste do Senhor, quando eu me aproximo novamente dele, os benefícios vêm sobre a minha vida, as condutas que eu estava fazendo, elas acabam sendo deixadas de lado, para que eu venha viver os benefícios a qual a palavra traz para a minha vida. Os benefícios a qual o Senhor me proporciona. Olha só, o benefício físico, quando eu estou diante da presença do Senhor, ele me traz longevidade e bem-estar. Existem estudos que sugerem que a fé pode contribuir para uma vida mais longa e saudável. Quando eu exerço a minha fé, quando eu cultuo ao Senhor, meu Deus, eu começo a entender os propósitos dele e minha vida se prolonga diante da presença dele. E com isso, eu trago benefício relacional ou relacionais, benefícios relacionais para a minha vida. Eu vou conseguir o quê? Relacionamentos mais significativos. Ou seja, um relacionamento mais significativo, caminhar com Jesus, melhora os relacionamentos com minha família, com os meus amigos e a comunidade. Quando eu ando com o Senhor, os benefícios relacionais, eles se tornam mais importantes. Então eu passo a enxergar as pessoas conforme Deus enxerga, amando-as, respeitando-as, fazendo com que o amor do Senhor venha sobre a minha vida e se propague na vida de outras pessoas. Além disso, o que o benefício relacional traz para a minha vida? A compaixão e a empatia. A presença dele sobre a minha vida inspira o amor e a compaixão pelos outros. Ou seja, eu passo a amar mais as pessoas, eu passo a me colocar diante das pessoas, no lugar das pessoas, entender os seus problemas, entender as suas dificuldades e não somente julgá-las. E mais, o benefício relacional, ele traz o testemunho e a influência. Você se torna um exemplo vivo da graça e do amor de Deus. Testemunho e influência. Quando eu me aproximo de Deus, eu passo a testemunhar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Os planos dele se tornam realidade na minha vida. Aquilo que ele escreveu até mesmo antes de eu nascer, como dizem Salmos, passa a existir novamente na minha vida e eu passo a viver aquilo. Então eu consigo transmitir um testemunho daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus ainda há de fazer na minha vida.
além de trazer outros benefícios, como guiamento espiritual. Jesus ilumina a palavra de Deus e ajuda a entender, a aplicar os seus ensinamentos. Ou seja, a gente consegue discernir melhor a palavra do Senhor. Quando eu estou próximo de Deus, eu consigo entender a palavra melhor do Senhor e fazer com que essa palavra ela seja propagada a outras pessoas. Olha só outro benefício, uma proteção divina. Quando eu estou próximo de Deus, eu tenho a proteção divina da presença do Senhor. A sua presença, ela oferece proteção espiritual. A sua presença, ela faz com que eu esteja debaixo das suas mãos, da sua unção, debaixo do seu cuidado. Pelo contrário, e isso a gente viu quando o Adão se afastou da presença do Senhor, seus olhos se abriram e logo ele se afastou e se manteve distante, e Deus, quando foi procurá-lo, onde ele estava? Escondido da presença do Senhor. Já não estava mais debaixo da graça, já não estava mais debaixo da proteção, já não estava mais debaixo do cuidado do Senhor. Pela sua vontade, ele escolheu isso, Adão e Eva. Pela desobediência, ele escolheu viver dessa forma. E com isso, veio as consequências. Quantos de nós temos saído da presença do Senhor, deixado de estar no lugar de encontro com o Senhor, para viver consequências dos nossos erros? Só que para que eu viva isso, para que eu venha experimentar esses benefícios, a gente precisa considerar algumas coisas. Primeiramente, a leitura regular da palavra do Senhor. Segundo, a oração constante. Terceiro, a prática da comunhão com os outros crentes ou outras pessoas que confessam a mesma fé que você confessa. Quarto, buscar orientação espiritual. E quinto, a prática e a gratidão e o perdão. Para que eu venha viver aquilo que Deus tem como benefício para a minha vida, eu preciso experimentar e considerar esses cinco tópicos aqui. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar mais, eu preciso praticar a comunhão, eu preciso buscar orientação espiritual quando eu tenho dúvida, quando eu estou em momentos difíceis. Eu preciso praticar a gratidão, praticar o perdão. E isso tudo faz com que eu me aproxime-se de Deus, que eu venha ter mais contato com Deus. Deus nunca saiu do lugar de encontro aonde Ele teve o encontro com você. Deus nunca deixou de estar na onde você precisa estar. Isso eu trago para a minha vida. Deus nunca deixou de estar aonde eu preciso estar. Deus nos conduziu, nos propôs e ainda nos dias de hoje nos propõe a viver a sua vontade. Deus, Ele é educado, Ele deixa com que a gente viva aquilo que a gente tem como escolha. E qual é a sua escolha hoje? Viver no lugar de encontro com Deus ou viver fora da presença de Deus? A Bíblia diz assim em João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós nunca iremos conseguir enxergar diante do Senhor sem antes conhecer e reconhecer quem Jesus é. Quando eu vivo a vontade de Deus, quando eu vivo diante de Deus, eu consigo estabelecer as promessas do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, sobre o meu casamento, sobre aqueles que estão ao meu redor. Porque a Bíblia também diz assim, Efésios 2, do 8 ao 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andéssemos nelas. Ou seja, Deus preparou algo para mim e para você, para que nós viéssemos andar sobre ela. Mas foi Deus que preparou. Deus preparou o Éden, Deus preparou a criação,
Deus preparou o universo, Deus preparou a sua família, Deus constituiu o seu casamento, Deus constituiu as suas obras sobre a sua vida, Deus constituiu o teu chamado, Deus constituiu a tua presença diante dele, Deus constituiu o teu dom. Então, volte à presença do Senhor, volte para perto de Deus, volte a fazer aquilo que Deus colocou sobre a sua vida e não deixe de estar no lugar onde Deus está. Deus te abençoe.